Mas você vê que os outros grandes têm problemas com a Ponte. O Palmeiras não. O Palmeiras pegou e atropelou. Rapaziada, o Palmeiras classificado aí para a semifinal do Campeonato Paulista, depois de simplesmente ter amassado, massacrado, passado o carro em cima da Ponte Preta. Aí uma vitória gigantesca, 5-1. E poderia ter sido muito mais. Só nas minhas contas ali, o Flávio Lopes perdeu 2 gols feitos, mano. Mas fez 3 também, né? E aí eu tô vendo a rapaziada comentando aí, mas foi a Ponte Preta, o Palmeiras só bate em cachorro morto. Vamos lembrar que essa mesma Ponte Preta aí venceu o Corinthians lá em Itaquera. Corinthians que não foi nem para as quartas finais. E venceu também o São Paulo, mano. E aí a rapaziada da Jovem Pan fizeram uma análise aí. Vamos acompanhar. Mas não se esqueça, se você é novo por aqui pelo canal, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve no canal aí para você ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão. No final do vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer a gente. Põe aí, rapaziada. Show 5-1 para cima da Ponte Preta, hein, Flávio? Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno, amigos. Pedro, nenhuma surpresa, né? O Palmeiras, até pelos números que você colocou aí, 11 vezes semifinalista, o Palmeiras sobra no futebol paulista. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. O time do Palmeiras, ele tá numa condição muito tranquila, né? É até desproporcional. O jogo de hoje, por exemplo, completamente desproporcional, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que eu sou totalmente contrário ao campeonato regional. Isso aí já é uma fase decisiva. Olha a diferença de um time para o outro. A ambição da Ponte Preta era não cair, prioritariamente, como é não cair na Série B para C, que ela quase caiu no ano passado, no ano retrasado também, e ganhar do Guarani. O Palmeiras é outra coisa. O Palmeiras ele tem outra pegada, briga por todos os grandes títulos. É uma briga completamente desigual, uma briga completamente fora de qualquer padrão. O Palmeiras jogou muito bem, você lembrou dessa história, mas faltava o Endrick naquele time. Isso. A crítica naquela fase da Libertadores é que o Abel não utilizava o Endrick. O Endrick, em campo, ele cria espaço por todos os lados do campo. Se movimenta muito, toca a bola, joga com muita facilidade. O Flávio Lopes está cumprindo aquilo que a gente imaginava que ele seria mesmo lá atrás. E aí sim, mérito para o Palmeiras de ter paciência, de esperar por ele. Parece que houve até sondagem, né, para empréstimo e tal. River Plate. Falou, segura que eu quero. Realmente ele é um jogador bem diferente do Merentiel, que o Palmeiras emprestou e fez muito. Não deveria nem ter contratado, né? Então o Palmeiras tem um time que sobra. E aí entraram os meninos, deu para ver que também na reserva o Palmeiras tem jogadores muito importantes. Então, nada de surpreendente, nenhuma novidade. É uma diferença absurda que poderia ser até mais de 5-1 se o Palmeiras não tirasse um pouquinho o pé. O segundo tempo foi, né? Um treinão e tal. Se o Palmeiras força mais, a coisa seria pior. Ganhou sem forçar muito, né? Goleou sem forçar muito o Palmeiras hoje. 5-1. E até um detalhe, assim, que para mostrar como o Palmeiras está forte, né? A Ponte ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians, né? Porque, sim, claro que a Ponte é um time que estava na Série A2 ano passado, voltou esse ano, na Série B ela tem brigado mais embaixo mesmo, mas, assim, ela ganhou do São Paulo e do Corinthians. Então, dá a impressão, com o jogo de hoje, que assim, é um time horrível da Ponte Preta, que o Palmeiras ganhou porque a Ponte é muito ruim. Não é exatamente isso, assim, há uma diferença enorme entre Palmeiras e Ponte, mas quando a Ponte pegou o São Paulo e pegou o Corinthians, não foi essa diferença. Contra o Santos até foi, que eu até comentei, Santos e Ponte, foi na segunda rodada, que a Ponte melhorou depois, ela começa mal, tomou 3 do Santos na Vila, mas depois ela melhora, tanto que classifica. E vence o São Paulo e vence o Corinthians em Itaquera. Foi a primeira derrota do Antônio Oliveira no Corinthians. Já era um Corinthians com o Antônio Oliveira que melhorou, pelo menos nos resultados. Não foi naquela sequência de 5 derrotas. A Ponte ganha depois do Corinthians. Então, para ver como o Palmeiras, ele está à frente, não só a Ponte. Claro que no Clássico, o São Paulo dificulta para o Palmeiras, por exemplo. O Corinthians nem tanto. Mas você vê que os outros grandes têm problemas com a Ponte. O Palmeiras não. O Palmeiras pegou e atropelou. Pedro, lembrou muito esse jogo, o jogo da Copa da Inglaterra, hoje à tarde, né, começo da tarde, quando o Manchester City ele faz 2-0 no Newcastle e para de jogar. Ele precisa classificar. Vai ficar preocupado, golear o jogo. Pra quê? Vou tocando bola. Não teve jogo no segundo tempo. Foi a mesma coisa. O Palmeiras maneirou pra caramba. O que ele ganharia de meter 8, 10? Não muda nada, né? Então foi assim, aquele jogo que o time, o superior, o tão superior, ele desiste do jogo. Simplesmente desistiu. Com isso que a Ponte tem, com toda a ressalva que o Bruno fez, com esse time da Ponte, ela não vai ter condição de subir de novo. É um time muito fraco.
Então, realmente, é desproporcional, né? E pegou o Palmeiras e tal, então deu até esse azar, né? Pega um time menos competitivo do que o Palmeiras, até podia criar alguma dificuldade ou não tomar o totó que tomou, mas... A Ponte Preta ganhou do Corinthians em Itaquera e ganhou do São Paulo. Lembrando aqui, né? Porque tem muita gente comentando, não, porque o Palmeiras pegou um time que não desafiou ninguém. O Ituano também ganhou do Corinthians, né? Ganhou. Foi o único jogo que ele ganhou. Foi. Pois é. Mas assim, tem gente comentando, não, mas o Palmeiras goleou a Ponte Preta, só que a Ponte Preta não desafiou ninguém no campeonato. Peraí, ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians, né? A primeira derrota do São Paulo. Perdeu do Santos e agora perdeu do Palmeiras. Mas ganhou de 2 times grandes aqui. São Paulo. Não tá uma ponte por base, não. Esses que vocês falaram são números, dá para discutir, mas não dá para medir a força do Palmeiras comparando com a Ponte Preta. É muita diferença. Não, sim. Mas o Palmeiras está sobrando. O Palmeiras pode ter alguma dificuldade contra o São Paulo, por esse negócio da tradição, o São Paulo, o encaixe de jogo que a gente sabe que pega e tal. Fora isso, dentro da normalidade, ninguém encara. Nem o Santos, que está fazendo uma boa campanha. Então não tem como encarar, é muito diferente. Dá para fazer até um paralelo com o Rio de Janeiro, porque eu estava falando isso com o PH, né, com o Pedro Henrique Sperber, durante o jogo. O Flamengo, quando está bem, esse ano o Flamengo está bem, você não imagina se o Flamengo pega uma semifinal com o Nova Iguaçu, ou com qualquer pequeno lá, você não imagina que o Flamengo vai ser eliminado, como você não imaginava. Vasco e Nova Iguaçu amanhã, alguém crava que o Vasco vai passar? Vasco e Nova Iguaçu, alguém tem certeza absoluta que o Vasco vai passar no Nova Iguaçu? Se fosse o Flamengo... Igual assim, amanhã tem muita gente em dúvida, eu tenho essa dúvida. São Paulo e Novo Horizontino. Verdade. Dá para cravar? São Paulo vai passar? Não. E Palmeiras e Novo Horizontino, ele seria bem favorito, apesar do Novo Horizontino ser um time melhor que a Ponte.